Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje véspera de Natal e a audiência da Jovem Pan News Campinas atinge índices nas pesquisas que demonstram o carinho e os laços que nos mantiveram e com certeza nos manterão unidos por mais uma temporada de sucesso. Que a Pan News Campinas se destaca como uma emissora formadora de opinião que tem portas abertas para sua qualificada audiência, isso todo mundo já sabe. Mas é importante que você participe do Pan News Cidades, porque no nosso programa de entrevistas você pode pautar o convidado e os temas do seu interesse. E é muito fácil, basta mandar um e-mail para panewscidades@gmail.com. Vou repetir, panewscidades@gmail.com com o seu nome e contato, que eu mesmo, Thanos, vou ligar e conversar com você para agendarmos a entrevista com a sua participação ou a do seu convidado. É muito fácil, repito, envie um e-mail para panewscidades@gmail.com com o seu nome, o nome do entrevistado e o tema da nossa entrevista. Aqui no Pan News Cidades, o ouvinte participa para valer. Não perca tempo, pois a partir do dia 14 de janeiro, nosso primeiro programa da nova temporada 2023, o Pan News Cidades vai contar com a assinatura do ouvinte. Vamos almoçar juntos com a pauta do ouvinte aqui na emissora mais democrática do país. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a logosofia, essa ciência do autoconhecimento que tem mudado a vida de muita gente. Eu recebo no Pan News Cidades Sara Heder Bonon e o advogado Luiz Antônio Rossi Vestim. Como amanhã já é Natal, eu desejo a todos que a luz, a paz, a solidariedade da bondade do menino Jesus entre em todos os lares onde haja o espírito cristão e que a Mãe das Mães nos acolha, levando a esperança e a superação, onde a fome que Ele nos deu pão, onde a dor, intrigas, dúvidas, que Ele acalme nossos corações aflitos, pois é Natal, é nascimento e renascimento, é exemplo de quem veio até nós sem nada e por mais de 2000 anos continua a nos chamar para compartilhar a vida consagrada ao Pai, a Ele Filho e ao Espírito Santo. Amém. E tenho dito, palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito, palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online. grupounieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, Samaritano Saúde.
samaritanosaúde.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. No programa de hoje, nós vamos conversar com Sara Heder Bonon sobre logosofia e, principalmente, sobre a fundação que tem abrigado cursos para a educação que forma para uma vida mais consciente. Sara, divida um pouquinho com os ouvintes da Pan News a origem e o contexto em que surge a logosofia. Tudo bem com você, querida? Tudo bem, doutor. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui. Agradeço demais a oportunidade, né? E vamos trazer um pouquinho aí dessa ciência, a logosofia, né? Como você trouxe. Doutora, é o seguinte, ela foi criada em 1930, na Argentina, pelo pensador humanista e pedagogo Carlos Bernardo González Pecotti. É uma fundação logosófica, então ela não tem fins lucrativos e ela foi se expandindo, né, para todo mundo. Então hoje a gente tem um monte de unidades no Brasil e no restante do mundo, e também temos os colégios logosóficos. Esses a gente tem no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Pessoal, uma coisa, quando você fala colégio, é ensino regular, é isso? É colégio mesmo? Isso, é colégio mesmo. Ela tem uma pedagogia própria, que aí ela ensina, né, nas escolas, ela cria os colégios logosóficos, então ela ensina o ensino regular, mas dentro dessa pedagogia logosófica. Então a forma de passar é um pouco diferente, né? Vai ensinando o aluno a se autoconhecer, a olhar para dentro de si mesmo. Tem umas matérias extras, a gente tem unidades em Florianópolis, nós temos em Belo Horizonte, Curitiba, aqui em Campinas ainda não. Em São Paulo, em breve a gente vai ter, ainda não temos uma data, mas assim, um futuro próximo a gente deve ter em São Paulo. Você é uma profissional, é uma servidora, como é que você se envolveu com isso? Então, doutora, quem me apresentou foi a minha oftalmologista. Ela é uma estudante de logosofia e aí ela me deu uma revista falando, né, sobre a logosofia. Eu me encantei, gosto dessa parte do autoconhecimento e eu não sabia que tinha uma ciência que estudava isso. Então eu me encantei e aí ela me chamou para as palestras e tal. Aí eu fui numa palestra, gostei, fiz os cursos e estou estudando até hoje, né? Hoje eu sou filiada à fundação e eu estou estudando até hoje. Eu entrei em contato com a logosofia nos anos 70, para você ter uma ideia, por meio de um parente, uma parente minha, era estudiosa e nunca dei muita trela para isso, por causa até da minha idade à época, não é? Mas você sabe que isso sempre criou em mim uma expectativa, não é? E depois nunca mais eu ouvi falar sobre logosofia. Mas eu vejo hoje que isso tem tomado uma força muito grande, principalmente no que tange ao autoconhecimento. Me parece muito oportuno nos dias de hoje, né? As pessoas vivem um mundo atabalhoado, difícil de se encaixar. Muita gente não se encaixa hoje nesse sistema, eu diria, de consumo, de uma vida distante do eu, não é? Como é que isso impactou na sua vida, Sara? Então, doutora, a gente tem uma imagem, né, que eu gosto bastante, a gente usa muito na logosofia. Quando a gente pega uma lanterna, você vai iluminar alguma coisa. Então a gente vai procurar alguma coisa fora, né, com a lanterna. E a logosofia ensina a virar essa lanterna para mim. Então eu vou iluminar dentro de mim. Então, assim, é como, né, o senhor falou, hoje a gente vê muito na nossa cultura, no nosso dia a dia, né, que a gente está muito voltada para o externo. Então a gente busca muito material, um monte de compromissos, um monte de coisas e acaba esquecendo de si mesmo. Nem sempre todos os compromissos que eu atendo é porque eu realmente quero, é realmente a minha necessidade. E a gente acaba não olhando para dentro de si. Qual que é a minha real vontade? Quais são os pensamentos que eu quero que estejam na minha mente? Que sentimentos que eu quero cultivar? Será que eu realmente quero a minha vida só voltada para fora, para cumprir todo esse externo, todos esses compromissos e tal, e não cultivar mais nada? Para mim, ampliou demais a minha vida. É assim, ela me ensina a me colocar como protagonista mesmo da minha vida. Então, à medida que eu vou me conhecendo, eu conheço os pensamentos que eu tenho na mente. Nem sempre são meus os pensamentos, então eu posso trocar, eu posso, né, adquirir os pensamentos que eu quero, conceitos
a gente revisa um monte de conceitos, eu vou adquirindo novos conceitos e aí a minha atuação, né, passa a ser diferente. Minha vida amplia demais. Quando eu aprendo a me conhecer, tudo que eu faço na minha vida parte de mim mesma. Eu fico muito mais segura, eu tô num caminho muito mais confiável, porque esses conhecimentos que a logosofia traz são para a vida, então eu tenho que experimentar, né? Por isso que é ciência. Eu tenho que experimentar, praticar na minha vida para poder chegar nas conclusões. Muda muito, muito, é muito bom. Amplia demais. A convivência com as pessoas melhora demais, porque quando eu me conheço, o que eu acho em mim, eu também enxergo no outro. E aí eu passo a compreender melhor o outro. Então, ao invés de julgar a pessoa, eu compreendo. E aí eu posso até ajudá-la, né? Levar um elemento para ela, mostrar alguma coisa, enfim. Se ela estiver aberta a essa ajuda, eu posso ajudar. Estou conversando com a Sara Heder Bonon, que está nos explicando um pouquinho a importância da pedagogia logosófica. São aulas, como é que isso acontece? Como é que esse conhecimento é dividido entre os integrantes, entre os adeptos da logosofia? Lá na Fundação, nós fazemos estudos, nós estudamos temas, né, voltados para a nossa vida, todos eles. E aí a gente pratica isso, né, experimenta, e depois a gente faz um intercâmbio, que a gente chama, né? Intercâmbio porque é uma troca. Então não tem assim uma imposição, o meu tá certo e o seu tá errado, né? Isso não existe, porque cada um tem uma vida, é um processo individual, cada um tá numa etapa dele, cada um tem um ritmo, né, para caminhar. São temas, você poderia dividir um dos temas conosco? Claro, por exemplo, a gente estuda pensamentos, a gente estuda conceito de gratidão, amizade, estuda Deus, estuda sistema sensível, que nós temos o sistema sensível, né, que são sentimentos, enfim, processo de evolução consciente, que é isso que a logosofia me propõe, né, uma evolução consciente. À medida que eu vou me conhecendo, eu vou me tornando mais consciente. Enfim, leis universais é um tema também muito grande, mente, né, a gente estuda também, felicidade. Então tem, assim, temas muito variados que a gente estuda. Você falou sobre a felicidade, Sara, mas normalmente a felicidade nunca está onde nós estamos e está sempre, parece, fugindo da gente. A felicidade sempre está um pouquinho adiante. É difícil trazer a felicidade para o dia a dia, não? Doutora, a gente aprende que essa felicidade ela está dentro de nós. É isso que a logosofia vem ensinar, porque realmente a gente olha sempre para fora, né? Então eu vou ser feliz quando eu arrumar um emprego, eu vou ser feliz quando eu me casar ou quando eu tiver um filho, né? E aí a logosofia vem ensinar pra gente que essa felicidade a gente constrói dentro, né? Ela é momentos, né? Ninguém é feliz o tempo todo, não é assim. Mas a partir desse conhecimento de si mesmo, a gente vai conseguindo criar uma realidade interna diferente, né? Um estado interno melhor. Então eu fico mais alegre, eu fico mais feliz. Eu aprendo a olhar um problema, por exemplo, como uma oportunidade. Como eu posso me superar naquele problema? O que eu preciso superar em mim para resolver aquele problema? E quando você dá um outro olhar, aquilo fica mais leve. Você vai aprendendo a lidar melhor com as situações. E aí fica mais feliz quando a gente entende de que ela está dentro de nós, né? Nós somos responsáveis por ela. Eu posso ampliar isso, eu posso criar muito mais se eu partir de mim mesma, né? Se eu cultivar essa felicidade dentro de mim. Que bacana. E a gente tem muitos recursos para isso, muitos. É que a gente não conhece, né? Não conhece. O autor, ele descobriu, né, todos esses recursos na natureza porque está em qualquer ser humano. Não é privilégio nosso, não. Qualquer ser humano tem isso. E ele descobriu isso na natureza e escreveu a obra e deixou para a humanidade. E são coisas que a gente não se preocupa e acaba vivendo, por vezes, num turbilhão que nos envolve. E eu quero encerrar, Sara, perguntando a você se há algum pré-requisito para as pessoas procurarem a Fundação, como é que elas devem fazer, se há um contato, como é que se participa dessa pedagogia logosófica? Não tem pré-requisito nenhum, né? Basta você se interessar por isso. E o contato que eu vou deixar é a nossa página no Instagram, que é fl.campinas, né? FL de Fundação Logosófica, .campinas.
Então é só colocar lá o @, aí lá tem as nossas publicações, dá para enviar mensagem, né? Quem se interessar pode estar buscando lá no Instagram, @fl.campinas. Tivemos o privilégio de conversar com Sara Heder Bonon sobre esse tema que é, para muitos, desconhecido, mas que realmente tem trazido uma experiência sensacional, importantíssima, para que a gente se autoconheça, a logosofia. Obrigado, viu, Sara? Eu que agradeço, doutor, a oportunidade, viu? Obrigada mesmo. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, nós vamos agora conversar com o Dr. Luiz Antônio Rossi Vestim, que integra a direção da sede em Campinas da Fundação Filosófica. E eu vou já colocá-lo de cara no tacho do pasteleiro. Tudo bem, doutor? Boa tarde, doutor Thanos. Uma alegria falar com vocês, viu? Já vai para fritura de cara, hein? E a fritura é a seguinte: a filosofia logosófica e a formação integral do ser humano. Esse não é um tema e uma frase muito pretensiosa para esse primeiro Congresso Internacional de Pedagogia Logosófica, Dr. Luiz Antônio Rossi Vestim. Não é muita pretensão? Olha, à primeira vista parece mesmo, né, doutor Thanos? Porque é algo que tem uma abrangência muito grande. Mas a logosofia como ciência, né, como experimentada pelos seus cultores aí já faz quase um século, vem demonstrando que é possível alcançar esse objetivo, viu, doutor Thanos? Por mais longínquo que ele possa aparentar para a minha atual condição, né? Mas como é algo gradual, não se tem a pretensão, de forma nenhuma, de esgotar todo esse potencial nesse primeiro momento. Então, assim, não é algo que, como numa faculdade, né, vamos usar o exemplo aí mais próximo de nós, os alunos são jubilados por passarem tempo, né, um tempo muito grande. É algo que realmente demanda um esforço grande por parte de quem se propõe, né, encaminhar esses estudos, mas tem se mostrado sim muito realizáveis, viu? Não tem milagre, não é da noite para o dia, mas o tacho do pasteleiro aí tem demonstrado que é possível fazer sim, viu, doutor Thanos? Doutor Luiz Antônio, um advogado estudando pedagogia logosófica, né? Não parece algo meio assim incompatível? Claro que não é, eu sei disso, mas eu gostaria da sua visão, porque o autoconhecimento gera consequências também, né? Eu tinha um professor que dizia que éramos todos ignorantes. No final do curso, nós sairíamos sábios ou sabedores da matéria, conhecedores, não é? A ignorância não traz a felicidade? O ignorante não é mais feliz do que aquele que vai buscar respostas, doutor? Muito boa pergunta, viu? Eu já me respondi essa pergunta algumas vezes, né? Porque quando a gente se depara com a realidade, invariavelmente a gente encara percepções e horizontes que a ignorância não nos traria, tanto para os problemas quanto para as soluções. Aí é que está, né, o belo dessa atividade. Se eu retiro as minhas responsabilidades, mas querendo ir longe, eu tenho que naturalmente assumir mais responsabilidades. É assim na profissão,
é assim na constituição de uma família, é assim nos nossos escritórios respectivos aí, que a gente sabe bem a idade da advocacia, mas a criação de si mesmo, né, o que a logosofia se propõe, é isso, é encarar essa parte espiritual do ser humano, que, a meu ver, né, de maneira muito natural, ficou um pouco relegada, né, na humanidade. A gente dá muito, eu dou muito, né, falar de mim, eu dou muita ênfase à construção material, muitas vezes essa outra parte fica de lado, ou postergada, ou um pouco esquecida, né? E voltando à pergunta, né, da pedagogia, de um advogado estudando pedagogia logosófica. Não é incompatível, né? Claro, como você adiantou, porque a pedagogia, ela se faz presente em tudo que a gente faça, né? Veja bem, a minha filhinha aqui de 1 ano e meio, preciso ter condições de ensiná-la uma série de coisas, né? E a pedagogia logosófica pode ser aplicada tanto à minha filha, né, aqui individualmente no âmbito do lar, mas também nessa rede de colégios, né, que integram esse sistema logosófico da ação, Brasil, Uruguai e Argentina, para um número muito maior de crianças, desde 1962. Então são aí algumas gerações que vêm se beneficiando dessa pedagogia de maneira direta. E é claro, né, trazendo um pouquinho do primeiro Congresso Internacional de Pedagogia Logosófica, a intenção é justamente essa, levar a um público que, temos certeza, né, vai atingir aí a casa dos milhares, para educadores, para dirigentes de escola, para estudantes de licenciatura, enfim, que tenham um contato de qualquer forma que seja com a formação de alunos, né? E essa é a oportunidade, levar para um número grande de pessoas envolvidas com a educação a possibilidade de conhecerem um pouco mais a logosofia e a pedagogia logosófica. Esse é o convite que a gente faz aqui, eu reitero, viu, doutor Tasso? Eu gostaria que você, se puder, falasse um pouquinho sobre o Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, ele que foi o criador da logosofia. Claro. Era uma figura muito interessante, né, um humanista que se dedicou grande parte dos seus esforços, se não a maior parte deles, a criar uma escola de aperfeiçoamento. Isso aconteceu por volta do final da década de 20, e em 1930, em Córdoba, na Argentina, foi fundada a primeira sede dessa escola, da Fundação Logosófica, né? E como humanista que foi, né, e que continua sendo, porque afinal de contas aí ainda estamos nos beneficiando dos ensinamentos que ele deixou, se prestou a formar, né, ou pelo menos a desvelar parte dos conhecimentos que estão aí presentes na natureza, sem dúvida nenhuma, né, e deixar isso para quem quisesse, quem tivesse a inquietação suficiente, ou o nível de dúvida suficiente de sair desse acômodo espiritual e buscar outras esferas, né, de conhecimento. Não só aquelas que a gente tem, né, no currículo básico ou nas coisas que nos exige, mas também em outras esferas, né, do conhecimento, vamos colocar assim. Então, o que ele propôs é grande, é muito nobre, e ele dedicou sua vida até o seu falecimento físico, né, em 1963, a ensinar aquilo que esteve ao seu alcance, né? Então, eu reputo de maneira muito elevada alguém que dedica sua vida, né, a uma causa tão nobre como foi Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, um argentino a quem eu sou muito grato, viu, doutor Thanos, por aquilo que eu posso experimentar na minha vida hoje. Que coisa interessante. Você usa o termo espiritual ou espiritualidade, mas não se trata de uma religião, não é? Não, definitivamente não. A gente pode traçar alguns paralelos, né? Não seria o caso agora pela profundidade que seria esse papo, talvez em outras oportunidades, claro, né? Mas, de fato, o que a logosofia propõe como máximo diz respeito a essa parte espiritual, né, que transcende a matéria física, que transcende aquilo que a gente consegue enxergar com os olhos físicos, mas também não se confunde com aquilo que a religião ou com aquilo que as religiões vêm retratando ao longo dos séculos, né, milênios talvez. É uma ciência, possui um método próprio, muito particular, e algumas das suas concepções, interessante é
que a gente usa as mesmas palavras, né? Como você mesmo já citou aí, o espiritual. Mas a logosofia também trata, né, de grandes concepções, de forma original, né? Leis universais, defesas mentais, Deus, conhecimento de si mesmo. São palavras que já foram usadas, estão aí no léxico, né? Estão no português, podem ser usadas por qualquer um, mas dentro da logosofia, e isso quem se dedica vai entendendo ao longo do tempo, carrega um conceito muito grande, né? Cada uma dessas palavras aí carrega algo que vai muito além do que, pelo menos do que eu tive contato ao longo desses anos de vida aí. Você acha que melhorou a sua maneira de encarar a vida, de encarar o dia a dia? O que você, eu não sei quanto tempo você está envolvido nesses estudos, o que você acha que acrescentou no seu eu, na sua maneira de ver a vida? Mais uma vez, uma pergunta excelente, né? Já vão aí 15 anos, né, de dedicação a esse estudo, e os resultados são impactantes, né? Por quê? Olha que interessante. Esse espiritual não é nada teórico. Ele tem se mostrado muito mais prático e realizável do que a primeiro momento pode parecer, né, para um ouvinte que não tem ainda tomado contato com a logosofia. Por quê? Porque para eu chegar nesse despertar espiritual, eu preciso condicionar agora, no meu cotidiano, no meu dia a dia, as minhas condições psicológicas, sensíveis, né, para que eu tenha condições de em algum momento despertar esse lado espiritual. Então vou dar exemplos práticos, né? Pequenos reajustes disciplinares no dia a dia. Então, por exemplo, ao realizar uma tarefa, eu me concentrar naquela tarefa e não divagar para outros cantos, e quando eu me surpreender, poxa, passaram-se aqui X minutos e eu não realizei aquilo que eu tinha proposto. Um reajuste disciplinar fácil, viável, que eu posso fazer no dia a dia, mas que a longo prazo vai me dar coisas muito maiores do que eu posso enxergar agora, né? Então, outro exemplo que eu posso trazer, né? Existe um livro de logosofia que eu considero muito interessante. Ele chama Deficiências e Propensões do Ser Humano. Ele traça um perfil psicológico, caracterológico do ser humano muito interessante. São lá 44 deficiências psicológicas e 22 propensões. Então, eu vou citar uma deficiência, que é a impaciência, e vou citar uma propensão, que é a propensão ao comodismo. Como que essas duas condições, ou falta de condição, né, ou falta de recurso, são perniciosas para tudo que eu faça, tudo que eu quiser fazer. Então, olha só, o simples fato da logosofia ter trazido isso à luz, né, falou assim, olha, Luiz, presta atenção, porque por mais que você ache que você é um cara bom, tá indo num bom caminho, ó, tem muita impaciência aí nas suas coisas. Assim, olha, realmente, vamos ver aqui onde é que ela tá, né? Assim como o comodismo. Eu já estou numa situação muito boa, já resolvi o que eu tinha para resolver aqui na parte material, e agora eu posso sentar e desfrutar, né? Peraí, não tem mais coisa para fazer para mim mesmo e para a humanidade, né? São dois exemplos simples aí só para ilustrar. Maravilhosos os exemplos. Nós conversamos com o Dr. Luiz Antônio Rossi Vestim, que integra a direção aqui da sede em Campinas da Fundação Logosófica. O nosso contato institucional a nível nacional, caso essa entrevista vá para as ondas da internet aí, é o logosofia.org.br, tá? Okay. E lá tem muitas informações além das que a gente pôde tratar aqui. O nosso contato mais fácil aqui em Campinas é realmente pelo Instagram. É o fl.campinas, logosofia.org.br e fl.campinas, é o Instagram. Tá aí. Dr. Luiz Antônio Rossi Vestim, prazer tê-lo aqui no Pan Cidades, viu? Amanhã é Natal, um Feliz Natal para você, para sua família, para todos que estão ao seu redor. Muito obrigado, Dr. Thanos, pela oportunidade. Um grande abraço para você e para toda a audiência aí. Um excelente fim de ano e que venha 2023. O Pan Cidades volta já. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com.
Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.